E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa série de vídeos sobre dualidade e vamos explicar como é que a gente transforma qualquer problema de programação linear num problema dual, independente se ele for de maximização, minimização, independente das restrições, independente dos tipos de variáveis. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Até agora, a gente pegou um problema de maximização, maximizar 6x1 mais 5x2, sujeito a que x1 mais x2 é menor ou igual a 5 e 3x1 mais 2x2 é menor ou igual a 12. E a gente calculou, o problema dual equivalente a esse problema primal, que é minimizar 5y1 mais 12y2, sujeito a que y1 mais 3y2 é maior ou igual a 6, y1 mais 2y2 é maior ou igual a 5 e o y1 e o y2 são maiores ou iguais a 0. Observe que esse problema primal ele foi muito bonitinho. Todas as variáveis foram maiores ou iguais a 0, todas as restrições foram de menor ou igual, então foi fácil de resolver. Mas nem sempre vai ser fácil assim. Então imagine um problema um pouquinho mais complicado. Minimizar, observe que agora não é mais maximizar, é minimizar 8x1 mais 5x2 mais 4x3. Sujeito que 4x1 mais 2x2 mais 8x3 é igual a 12. 7x1 mais 5x2 mais 6x3 é maior ou igual a 9. 8x1 mais 5x2 mais 4x3 é menor ou igual a 10. 3x1 mais 7x2 mais 9x3 é menor ou igual a 7. E o x1 é maior que 0, o x2 é livre, ou a gente chama de irrestrito também. Qual que é a ideia de ser livre ou irrestrito? É que ele pode ser tanto positivo quanto ser negativo. E o x3 é menor ou igual a 0. Observe que esse problema é bem diferente do outro. Primeiro, que o outro era de maximização e esse é de minimização. Mas, além disso, o outro tinha só restrições de menor ou igual. E esse eu tenho restrições de igualdade, restrições de menor ou igual, quer dizer, uma restrição de menor ou igual e duas restrições de maior ou igual. E, além disso, no primeiro, todas as variáveis eram maiores ou iguais a 0. Nesse caso, não. A primeira é maior ou igual a 0. Tudo bem. A segunda é livre, ela pode ter qualquer valor. E a terceira é menor ou igual a 0. Então, a gente está vendo aqui todas as possibilidades, As restrições de igualdade, menor ou igual, maior ou igual. E as variáveis de maior ou igual a 0, menor ou igual a 0 ou livre. E nesse problema, como é que eu resolvo isso? Como é que eu calculo dual para esse problema? Para isso, a gente tem que saber alguns conceitos. O primeiro conceito é que se eu tenho um problema de maximização e quero transformar num problema de minimização, ou vice-versa, basta eu multiplicar a função objetivo por menos 1. Então, se eu tenho lá minimizar 8x1 mais 5x2 mais 4x3, isso vai ser equivalente a eu maximizar menos 8x1 menos 5x2, menos 4x3. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês. O segundo conceito é o conceito de variáveis livres. É porque o simplex ele não trabalha com variáveis livres. Ele só trabalha com variáveis que são maiores ou iguais a 0. Mas como é que eu transformo, então, uma variável que é livre, quer dizer, que é irrestrita, Quer dizer, que ela pode ter um valor negativo, menos 5, menos 10, ou pode ter um valor positivo também, 5, 8, 10, ou pode ter um valor 0. Como é que eu trabalho com ela se o meu simplex só aceita variáveis maiores ou iguais a 0? Quando temos esse problema, o que a gente faz? A gente pega essa variável que ela é irrestrita e diz que essa variável vai ser a subtração de duas variáveis positivas. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável x2 e essa variável x2 ela é irrestrita, eu posso dizer que essa variável x2 ela vai ser a subtração de uma variável, por exemplo, x4 menos x5, sendo o x4 positivo e o x5 positivo. Mas como assim, professor? Vamos pensar. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que se o x4 e o x5, que são valores positivos, o x4 for maior do que o x5, então quer dizer que o x2 é positivo. Se o x4 é igual ao x5, x2 vai ser 0, Porque o x4 é igual ao x5, se o x4 for 3,
O x5 é 3, então vai dar 0. E se o x4 for menor do que o x5, por exemplo, o x4 é 1 e o x5 é 3. 1 menos 3 é igual a menos 2. Então, o x2 vai ser menos 2, vai ser negativo. Mas as variáveis do meu problema, que vão ser o x4 e o x5, eles vão ser positivos, né? Vai ser 1 e 3. Eu diminuir uma da outra não torna a variável negativa. A variável continua sendo positiva, continua sendo 1, a primeira, por exemplo, e a segunda continua sendo 3. São duas variáveis positivas, mas eu subtraindo elas, obviamente, se a segunda for maior que a primeira, então o resultado disso vai ser negativo. Mas as variáveis, reafirmando, vão ser positivas. Então, o que eu faço nesse caso? Eu substituo a variável x2, tiro essa variável e digo que essa variável vai ser igual a x4 menos x5. Por que eu usei x4 menos x5? Porque eu já tenho x1, já tenho x3, né? Então eu vou usar o x4 e o x5. Então, isso resolve o meu problema quando eu tenho variáveis livres. Só que, além de eu ter variáveis livres, eu tenho uma variável que é menor ou igual a zero, que é o x3. Só que o meu simplex, mais uma vez, ele não trabalha com variáveis menores ou iguais a zero, só maiores ou iguais a zero. Então, o que eu faço? Eu digo que o x3 vai ser igual a menos uma outra variável, que eu vou chamar de x6. Eu já usei até o x5, né? Então eu vou usar o x6 que eu não tinha usado ainda. Então eu posso dizer, nesse caso, que o x3 ele vai ser igual a menos x6. Então vamos fazer passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar e substituir o x2, que é uma variável livre, por x4 menos x5. Então, se na minha função objetivo era 8x1 mais 5x2 mais 4x3, e o x2 é x4 menos x5, eu posso substituir a minha função objetivo por minimizar 8x1 mais 5x4 menos 5x5 mais 4x3. Observe que tanto o x4 quanto o x5 estão multiplicando por 5. Só que um está multiplicando por mais, né, 5 e o outro por menos 5. E vou repetir esse mesmo raciocínio para cada uma das restrições. Por exemplo, a primeira restrição é 4x1 mais 2x2 mais 8x3 é igual a 12. Então eu vou colocar lá 4x1. No x2 estava 2x2, eu vou colocar 2x4 menos 2x5 mais 8x3 é igual a 12. Na segunda restrição, eu vou ter 7x1 mais 5x4 menos 5x5 mais x6 é maior ou igual a 9. Na terceira restrição, eu vou ter 8x1 mais 5x4 menos 5x5. Observe mais uma vez que é 5 e 5, mais 4x3 é menor ou igual a 10. E na última restrição, eu vou ter 3x1 mais 7x4 menos 7x5, de novo 7 e 7, mais 9x3 maior ou igual a 7. E agora eu vou ter as variáveis x1, x4 e x5 maiores ou iguais a 0 e a variável x3 menor ou igual a 0. Quer dizer, eu tirei a x2 e coloquei a x4 e a x5. O meu problema original tinha 3 variáveis e agora ele tem 4 variáveis. x1, x3, x4 e x5. O próximo passo que eu posso fazer é multiplicar a função objetivo por menos 1. Se eu tenho lá minimizar 8x1 mais 5x4 menos 5x5 mais 4x3, eu posso substituir por maximizar, quer dizer, eu vou trocar minimizar por maximizar, e vou trocar o 8x1 por menos 8x1, o 5x4 por menos 5x4, o menos 5x5 por mais 5x5 e o mais 4x3 por menos 4x3. E mudei a minha função objetivo. O próximo passo vai ser tirar aquela variável lá que é menor ou igual a zero, que é o x3. E como é que eu faço para transformar uma variável que é menor ou igual a zero para uma maior ou igual a zero? Basta eu multiplicar por menos 1. Então eu vou dizer que x3 vai ser igual a menos x6. Fazendo isso, o que vai acontecer? Todos os coeficientes que estão multiplicando x3 vão ser invertidos, né? Vão ser negativos, negativados, multiplicando x6.
Então, se na minha função objetivo eu tinha menos 4x3, eu vou ter mais 4x6. Se na minha primeira restrição eu tinha mais 8x3, na minha primeira restrição eu vou ter menos 8x3. Se na minha segunda restrição do primal eu tinha mais 6x3, eu vou ter menos 6x3. Se na minha terceira restrição eu tenho mais 4x3, na minha terceira restrição vai ser menos 4x6. Se na minha quarta restrição era 9x3, na minha quarta restrição vai ser menos 9x3. E nas minhas variáveis, que eu tinha uma variável lá, x3 menor ou igual a zero, agora eu vou ter um x6 maior ou igual a zero. Então, todas as variáveis agora vão ser maiores ou iguais a zero. Então, por enquanto, o que eu fiz? O meu problema passou a ser um problema de maximizar, que eu já aprendi como é que se faz o meu dual quando o meu problema for maximizar, e todas as minhas variáveis são maiores ou iguais a zero. Mas eu ainda tenho alguns problemas. Quais são? Eu só aprendi a fazer quando as minhas restrições foram de menor ou igual. Só que nesse caso eu tenho restrições de maior ou igual e também tenho restrições de igualdade. E como é que eu faço para resolver esses problemas? Transformar essas restrições que são maiores ou iguais, que é a segunda, que é maior ou igual a 9, e a quarta, que é maior ou igual a 7, em menor ou igual, basta eu multiplicar toda a restrição por menos 1. E como é que fica nesse caso? Se lá no meu problema original eu tenho 7x1 mais 5x4 menos 5x5 menos 6x6 é maior ou igual a 9, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 7x1 menos 5x4 mais 5x5 mais 6x6 é menor ou igual a menos 9. E, utilizando o mesmo raciocínio na restrição 4, eu vou ter menos 3x1 menos 7x4 mais 7x5 mais 9x6 é menor ou igual a menos 7. E com isso agora eu não tenho mais restrições de maior ou igual. Todas as minhas restrições são de menor ou igual, menos uma, que ela é uma restrição de igualdade. E como é que eu faço para resolver esse problema? A gente aprendeu no vídeo passado a calcular o dual de um problema de programação linear, quando todas as restrições são de menor ou igual. Só que, por enquanto, das 4 restrições que nós temos, 3 são de menor ou igual, mas uma é de igualdade. O que a gente tem que fazer para resolver? A gente tem que transformar essa restrição numa restrição de menor ou igual. E como é que a gente faz isso? Quando a gente tem uma restrição que é igualdade, a gente pode substituir essa restrição por duas restrições. Por quê? Se a gente tem alguma coisa que é igual a 12, como nesse caso, a gente pode substituir por uma restrição que é menor ou igual a 12 e por outra restrição que vai ser idêntica, só que maior ou igual a 12. Então, se eu tenho alguma coisa que fala que alguma coisa tem que ser maior ou igual a 12 e a outra, que é a mesma coisa, tem que ser menor ou igual a 12, no fundo, ela tem que ser igual a 12. Então, eu vou usar esse mesmo raciocínio e criar mais uma restrição. E as duas restrições, uma vai ser de maior ou igual e a outra de menor ou igual. Só que, se eu tenho uma restrição de maior ou igual, eu não posso, né? Eu tenho que pegar essa restrição e multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu vou ter lá menos 4x1, menos 2x4, mais 2x5, mais 8x6 é menor ou igual a menos 12. Observe então que agora nós conseguimos. Nós pegamos um problema que era minimizar, que tinha variáveis que eram livres, variáveis que eram menores ou iguais a zero, restrições de igualdade, restrições de maior ou igual, e transformamos num problema equivalente, onde todas as variáveis são maiores ou iguais a zero, todas as restrições são menores ou iguais a zero, e a função objetivo é de maximizar. E se eu tenho esse problema, agora eu consigo criar um dual para esse problema, da mesma forma que a gente fez no vídeo passado. Se você está gostando desse vídeo, está aprendendo alguma coisa nesse vídeo, nessa série de vídeos, não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as semanas a gente vai tentar lançar um novo vídeo de dualidade. Então não perca essa série, tá bom? E como é que vai ser o meu dual? Se o meu primal é de maximizar, o meu dual vai ser de minimizar. Eu vou ter uma variável para cada restrição do primal. Como eu tenho 5 restrições, eu vou ter 5 variáveis duais.
o y1, o y2, o y3, o y4 e o y5. A minha função objetivo, se o primal é maximizar, o dual vai ser minimizar. E eu vou minimizar o quê? 12y1 menos 12y2 menos 9y3, 10y4 menos 7y5. Quer dizer, eu estou multiplicando as minhas variáveis duais pelos termos independentes do meu problema. E sujeito a que? Observe que eu vou ter, nesse caso, uma restrição para cada variável. E quantas variáveis eu tenho? Eu tenho 4 variáveis, né? O x1, o x4, o x5 e o x6. Então eu vou ter 4 restrições. Como eu vou utilizar a matriz transposta, como é que eu faço? Eu vou ter 4y1 menos 4y2 menos 7y3 mais 8y4 menos 3y5. Isso tudo tem que ser maior ou igual a menos 8. E esse menos 8 está lá na minha função objetivo. Seguindo o mesmo raciocínio, eu vou ter, na segunda restrição, 2y1 menos 2y2 menos 5y3 mais 5y4 menos 7y5 é maior ou igual a menos 5. Na minha terceira restrição, menos 2y1 mais 2y2 mais 5y3 menos 5y4 mais 7y5 é maior ou igual a mais 5. E a minha quarta restrição vai ser menos 8y1 mais 8y2 mais 6y3 menos 4y4 mais 9y5 é maior ou igual a 4. E o y1, o y2, o y3, o y4 e o y5 são maiores ou iguais a zero. Então, agora eu consegui calcular o meu dual. Mas observe o seguinte, nesse meu problema, o meu dual tem 5 variáveis, né? São 5 variáveis duais e tenho 4 restrições, que vão corresponder às 4 variáveis e 5 restrições daquele primal que a gente já modificou. O problema é que, no meu problema original, eu tinha só 3 variáveis e 4 restrições. Se eu tinha 3 variáveis e 4 restrições, o meu dual deveria ter, ou deve ter, 4 variáveis, e não 5, como estão aqui, e 3 restrições, e não 4, como estão aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar uma variável e também tirar uma restrição. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para tirar uma variável e tirar uma restrição? Sem esquecer ainda que o meu problema original ele é de minimização. Então, o meu dual vai ter que ser de maximização. E o dual que eu tenho até agora, ele é de minimização. Então, eu também tenho que transformar esse dual que estava de minimização para um de maximização. E como é que eu faço isso? Como é que eu transformo um problema de minimização em maximização? E como é que eu tiro uma restrição desse sistema de equações, né? E como é que eu tiro uma variável desse sistema de equações? Primeiro, vamos mudar a função objetivo. Como é que eu faço para mudar a função objetivo? É fácil. Se a minha função objetivo é minimizar e eu quero transformar em maximizar, basta multiplicar por menos 1. Então, se eu tinha lá minimizar 12y1 menos 12y2 menos 9y3 mais 10y4 menos 7y5, eu vou ter um problema equivalente que vai ser maximizar menos 12y1 mais 12y2 mais 9y3 menos 10y4 mais 7y5. Então, vai ser um problema equivalente, que já é o dual, tá? Lembrando, esse problema já é o dual, que estava um dual de minimização, passou para um dual de maximização. Isso resolveu a primeira parte do meu problema. Agora, como é que eu resolvo a segunda parte? Como é que eu tiro uma variável? Para tirar uma variável, a gente tem que observar o seguinte. Observe que o meu y1, na função objetivo, é menos 12 e o y2 é mais 12. Na primeira restrição, é 4 e menos 4. Na segunda restrição, é 2 e menos 2. Na terceira restrição, é menos 2 e mais 2. Só inverteu. Na quarta restrição, é menos 8 e mais 8. Então, observe que o y1 e o y2 vão ter os mesmos coeficientes em módulo, né? Mas um vai ser positivo e o outro negativo. E eu já sei que se eu fizer a subtração de duas variáveis, posso criar uma terceira variável, que essa variável vai ser irrestrita, né? Então, nesse caso, como os coeficientes eles são iguais, entre aspas, né? Só que um é mais, outro é menos, eu posso dizer que o y2 menos o y1 vai ser igual a um y6.
Eu usei y6 porque eu já tinha até o y5, né? Então eu vou usar o y6. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma restrição. Então aquele menos 12y1 mais 12y2, eu posso substituir por 12y6. Da mesma forma, eu posso, na primeira restrição, substituir o 4y1 menos 4y2 por menos 4y6, que é o segundo, tá? Sempre o segundo nesse caso. Na segunda restrição, que é 2y1 menos 2y2, eu vou substituir isso por menos 2y6. Na quarta restrição, eu vou substituir por mais 8y6, seguindo o mesmo raciocínio. E agora eu vou tirar a variável x1 e a x2, que elas não vão existir mais, e vou colocar a x6. Só que lembra que a x6, nesse caso, vai ser uma variável irrestrita, vai ser uma variável livre. Por quê? Porque lembra que uma variável livre não é a subtração de duas variáveis? Como eu fiz a subtração de duas variáveis, eu posso dizer que essa variável é uma variável livre. Então, até agora, eu resolvi o problema de 4 variáveis. Mas agora eu tenho que tirar uma restrição. Como é que eu tiro uma restrição? Se a gente observar bem, as restrições 2 e 3, elas têm os mesmos coeficientes, só que com o sinal trocado. Menos 2, menos 5, mais 5 e menos 7 é maior ou igual a menos 5. E na outra é 2, 5, menos 5, mais 7, maior ou igual a 5. Eles são os mesmos coeficientes, só que com o sinal trocado. Então, se ela tem sinal trocado, o que eu posso pensar em fazer? Eu posso pegar a segunda restrição, por exemplo, e multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, ela vai ser 2y6 mais 5y3 menos 5y4 mais 7y5 é menor ou igual a 5. E observe que essa restrição, essa nova restrição 2, ela é igual, né, à restrição 3. A única diferença é que uma é menor ou igual e outra é maior ou igual. Mas se eu tenho uma coisa que é maior ou igual a 5 e outra que é menor ou igual a 5, usando aquele raciocínio que a gente já viu, a gente pode substituir essas duas restrições por uma só, dizendo, ó, o que está antes do menor igual e do maior igual, isso tudo vai ser igual a 5. Então, eu posso substituir essas duas restrições por uma restrição com os mesmos coeficientes, só usando a igualdade. Mas observe que ainda não acabou. Se a gente observar bem, no problema primal original, lá do começo, a terceira restrição é de menor ou igual. Então, a terceira variável dual vai ter que ser menor ou igual. Só que as variáveis todas são maiores ou iguais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a terceira variável, que nesse caso é o y4, né? E substituir por menos y7. Por que menos y7? Porque eu vou trocar o sinal. E por que y7? Porque eu tinha ido até o y6, né? Agora eu vou criar uma que eu vou chamar de y7. Então, se na função objetiva era menos 10y4, agora vai ser mais 10y7. Se na primeira restrição era mais 8y4, vai ser menos 8y7. Se na segunda restrição é menos 5y4, na próxima vai ser mais 5y7. E se na última restrição era menos 4y4, vai virar mais 4y7. E se a variável y4, que era maior ou igual a zero, eu vou tirá-la, né? E vou criar uma variável y7 menor ou igual a zero. E resolvi o meu problema. Mas eu ainda tenho uma restrição de maior ou igual. E eu posso, nesse caso específico, multiplicar essa primeira restrição por menos 1. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque eu quero tirar aquele menos 8. Porque no meu problema original, eu tinha lá na função objetiva o mais 8. Então, eu não posso ter um menos 8 ali. Então, eu vou transformar para ficar bonitinho e ficar mais 8. Para transformar, basta que eu multiplique essa restrição por menos 1. Então, eu vou ter 4y6 mais 7y3 mais 8y7 mais 3y5 é menor ou igual a 8. Então, observe, eu tenho meu problema primal e criei um problema dual, com as variáveis y6, y3, y7 e y5. Mas nada impede de eu mudar o nome dessas variáveis para ficar mais didático. Eu vou chamar a primeira variável de y1, a segunda de y2, a terceira de y3 e a quarta de y4. E vou substituir na função objetivo em todas as restrições. Então eu vou ter lá, no meu problema dual, maximizar 12y1 mais 9y2 mais 10y3 mais 7y4. E observe que esses valores, 12, 9, 10 e 7, são os mesmos valores dos termos independentes do primal.
Então, para recapitular, observe o seguinte. O problema primal era de minimização e o dual virou de maximização. O primal tem 3 variáveis e 4 restrições. Então, o dual vai ter 4 variáveis, y1, y2, y3 e y4, e 3 restrições. Observe também que os coeficientes da função objetiva no primal, que são 8, 5 e 4, são exatamente os termos independentes das restrições do dual, que é 8, 5 e 4. Observe também que os termos independentes do primal, que é 12, 9, 10 e 7, vão ser os coeficientes da função objetivo do dual, que é 12, 9, 10 e 7. Até agora deu certinho, né? Observe também que a matriz de coeficientes do primal vai ser a transposta do dual. E agora observe, a primeira restrição do primal é uma igualdade. E a primeira variável do dual, porque observe que para cada restrição do primal eu vou ter uma variável, então a primeira variável do dual está associada à primeira restrição do primal. E essa primeira variável do dual, que é o y1, ela é livre, quer dizer, ela é irrestrita, ela pode ter qualquer valor. Então, uma regrinha que eu já vou passar é sempre que a restrição for de igualdade, a variável dual correspondente vai ser livre. Observe também que eu tenho uma variável livre no primal, que é o x2, que é a segunda variável, né? Tem a x1 e a x2, então a segunda variável é livre. Se a segunda variável do primal é livre, a segunda restrição do dual vai ser uma igualdade. Observe que a segunda restrição lá é igual a 5, né? Então é uma igualdade. Então observe aí a relação entre variável livre e igualdade. Se a restrição tem uma igualdade, a variável dual correspondente é livre. E se a variável dual é livre, a restrição correspondente no dual, né, é uma igualdade. Mas por que isso, né? Por que isso funciona? A gente tem que lembrar que se eu tenho uma variável livre, essa variável livre ela vai se transformar numa subtração de 2 variáveis. Como cada variável do primal equivale a uma restrição do dual, então eu vou ter 2 restrições no dual. Só que como os coeficientes vão ser os mesmos, só que invertidos de sinal, né? Se um era positivo, o outro vai ser negativo e vice-versa, eu posso multiplicar uma por menos 1 e uma vai ser menor ou igual, a outra vai ser maior ou igual que nós fizemos agora há pouco, então a restrição vai ser de igualdade. Então, se uma variável é livre no primal, a sua restrição no dual é igualdade. E observe o seguinte, o meu problema primal ele é de minimizar. Quando o problema é de minimizar, normalmente as restrições vão ter que ser maiores ou igual. Só que nesse caso, eu tenho uma restrição que ele é menor ou igual, que é a terceira restrição. Se essa terceira restrição é de menor ou igual, quer dizer, ela está fora do padrão, né? Porque o padrão seria ser maior ou igual. Porque se eu quero minimizar alguma coisa, a tendência é que tudo seja maior ou igual. Como está menor, quer dizer, está fora do padrão, a minha variável equivalente no dual dessa restrição vai ter que ser o inverso. Se o normal é que a variável seja maior ou igual a zero, então a variável nesse caso vai ser menor ou igual a zero. Quer dizer, sempre que estiver fora do padrão, eu inverto. Da mesma forma, se o meu problema fosse de maximizar. Num problema de maximizar, o normal, o padrão, é que as restrições sejam de menor ou igual. Mas se tiver num problema de maximizar uma restrição de maior ou igual, a variável correspondente a essa restrição no dual também vai ter que ser menor ou igual, vai ter que estar fora do padrão. E da mesma forma, observe que no primal, a minha variável x3, que normalmente as variáveis são maiores ou iguais, ela está menor ou igual a zero, quer dizer, ela está fora do padrão. Se ela está fora do padrão, normalmente é maior ou igual, ela está menor ou igual, o que vai acontecer com a restrição correspondente? Como ela é a minha terceira variável, né? A minha terceira restrição do dual vai ter que estar fora do padrão. Como meu dual é de maximizar, o padrão é que as restrições forem de menor ou igual, né? Mas como ela vai ficar fora do padrão, então ela vai ser maior ou igual. Observe o que eu fiz agora foi só conferir, tá? A gente já tinha feito tudo, né? Mas eu só mostrei para vocês como é que funciona direitinho e como é que sempre vai dar certo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai resumir tudo que a gente viu. Se o meu primal for de maximização, o meu dual vai ser de minimização. O número de variáveis do primal vai ser o número de restrições do dual e vice-versa. O que é termo independente no primal vai ser coeficiente da função objetivo no dual e vice-versa. Se no primal eu tenho uma matriz A de coeficientes, no dual eu vou ter a matriz transposta.
O que era equação no primal vira variável livre no dual. E o que era variável livre no primal vira equação no dual. Se a restrição é de menor ou igual no primal, vira de maior ou igual no dual e vice-versa. Para finalizar, a gente tem que lembrar o seguinte: não existe problema dual. Quer dizer, existe o problema dual, mas o dual ele é só uma forma diferente de escrever um problema primal. Então, para existir um problema dual, tem que existir um problema primal correspondente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o meu primal for de minimização, por exemplo, o meu dual vai ser de maximização, quer dizer, é só inverter. E além disso, eu posso garantir que o dual do dual vai ser o primal. Quer dizer, se eu pegar um problema e criar o dual dele, e desse dual que eu criei fizer o dual dele, eu vou voltar para o meu problema original. E além disso, tem umas propriedades que eu quero que vocês lembrem. Quais são essas propriedades? As propriedades são as seguintes. Como eu falei já, vou chamar de propriedade 1 ou teorema 1, que é o dual do dual é o primal. A outra propriedade é o seguinte: é que se a késima restrição do primal é uma igualdade, então a késima variável do dual é uma restrição sem sinal, é um valor livre e restrito. Quer dizer, pode ter valor positivo ou negativo. Da mesma forma, a gente pode criar um teorema 3, dizer o seguinte: se a pésima variável do primal é sem restrição de sinal, então a pésima restrição do dual é uma igualdade. E esse foi o nosso segundo vídeo sobre dualidade. Nele a gente explicou como é que a gente faz para criar o modelo dual a partir de qualquer problema de programação linear. Tanto faz se ele for maximização ou minimização, tanto faz se as variáveis forem maiores ou iguais a zero, menores ou iguais a zero ou irrestritas, e tanto faz se as restrições forem de maior ou igual, menor ou igual ou de igualdade. No próximo vídeo, nós vamos ver mais propriedades da dualidade. Até o próximo vídeo.